Durante décadas, os caminhões americanos foram o símbolo máximo de potência e domínio nas estradas. Mas algo mudou. Hoje, os verdadeiros titãs do transporte estão em lugares como a Finlândia e a Austrália. Como é possível que caminhões mais eficientes, seguros e até mais potentes venham de fora dos Estados Unidos? Neste vídeo, vamos descobrir como outras nações superaram os gigantes americanos. E o que isso revela sobre o futuro do transporte. Fique até o final, porque o que você vai ver vai quebrar muitos mitos. Vamos nessa! Quando pensamos nos caminhões mais grandes e poderosos do mundo, o que geralmente vem à mente são os caminhões americanos. Majestosos, imponentes, verdadeiras feras do asfalto. Mas espere um segundo. Esse caminhão que você está vendo não é americano, é finlandês. E é aqui que a história começa. Nos últimos 100 anos, a maioria dos meios de transporte de carga cresceu. Trens mais longos, navios mais largos. Porém, os caminhões ficaram estagnados. Embora as cabines tenham evoluído e hoje sejam enormes, o reboque, a parte que realmente importa para transportar coisas, parece ter ficado congelado no tempo. A pergunta é inevitável. Por que, se tudo o resto cresceu, os caminhões nos Estados Unidos não acompanharam? Sob uma perspectiva econômica, faria sentido apostar em caminhões maiores que pudessem mover mais carga em uma única viagem. E já existem tecnologias que nos aproximam dessa possibilidade. Hoje em dia, há comboios que parecem saídos do futuro, com telas sensíveis ao toque, automação e designs únicos. Na verdade, um desses caminhões de última geração é o único do tipo circulando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, chamamos de semi-trucks, porque o reboque não tem rodas dianteiras. Na Europa, eles são chamados de Articulated Lorries, ou simplesmente Artics. Tudo começou com Alexander Winton, um fabricante de automóveis em Cleveland, Ohio, no final do século XIX. Winton não queria adicionar quilômetros extras aos seus veículos novos, então criou uma solução: adaptar um chassi para carregar um reboque capaz de transportar um carro. Assim nasceu o primeiro semi-reboque, um caminhão que levava outro veículo. Com o crescimento da indústria automobilística nos anos 1900, os caminhões começaram a ganhar protagonismo. Em 1913, Massachusetts foi o primeiro estado a impor limites de peso, 28.000 libras, mais ou menos o que pesam 2 elefantes africanos. Os avanços técnicos não demoraram. Motores a diesel mais eficientes, pneus mais resistentes, melhores freios e direção. Isso gerou uma dinâmica em cadeia. Estradas melhores permitiam caminhões maiores. Caminhões maiores reduziam os custos. Esses custos mais baixos incentivavam mais transporte por rodovias, o que, por sua vez, exigia mais e melhores estradas. O ponto de virada foi em 1956, quando foi criado o Sistema de Rodovias Interestaduais. Pela primeira vez, os Estados Unidos teciam uma rede de estradas ampla, longa e moderna que atravessava o país. Com ela, veio o primeiro limite federal de peso, 73.000 libras, o equivalente a 5 elefantes e meio. Essa infraestrutura permitiu o uso de caminhões maiores, que se mostraram mais flexíveis em relação ao transporte ferroviário. Muitos veteranos da Segunda Guerra Mundial encontraram no caminhão uma nova forma de vida. Assim nasceu a cultura caminhoneira, com seus filmes, sua música, seu estilo próprio. Mas tudo mudou com a crise do petróleo de 1973. O combustível ficou escasso, os preços dispararam e foi imposto um limite nacional de velocidade de 55 milhas por hora. Para muitos caminhoneiros, aquilo foi a gota d'água. Um deles, conhecido no rádio como River Rat, decidiu agir. Como precisava parar constantemente para buscar diesel, convocou outros para bloquear a estrada. O que pediam era simples:
poder transportar mais carga. Afinal, é muito mais eficiente ter um único caminhão com carga pesada do que 2 caminhões menores. Também exigiam a unificação das regras, já que cada estado tinha normas diferentes. Finalmente, em 1982, a legislação foi atualizada. Permitiu-se alongar os reboques em 5 pés e elevou-se o limite de peso para 80.000 libras. Mas foi só até aí. As autoridades temiam que pesos maiores comprometessem a segurança estrutural das pontes. Com essa nova meia tonelada, meio elefante a mais, estabilizou-se a evolução do caminhão americano pelos 40 anos seguintes. Um efeito inesperado dessa lei foi a mudança no design dos caminhões. O modelo de cabine plana, o famoso cabover, desapareceu, já que a cabine deixou de contar dentro do limite de comprimento. Isso permitiu projetos mais longos e espaçosos para o motorista. Nos Estados Unidos, os caminhoneiros percorrem distâncias maiores e em velocidades mais altas do que na Europa. Por isso preferem cabines com capô longo, isolam do barulho, oferecem mais conforto e até espaço para morar. As amplas rodovias e as grandes cidades permitem acomodar esses gigantes sem problema. Mas há um detalhe. Enquanto o espaço para o motorista tem crescido constantemente, o reboque, a parte que realmente gera receita, permaneceu igual. E aí surge a grande pergunta: se o negócio está em transportar mais, por que continuamos limitando o tamanho do reboque? Por que os caminhões nos Estados Unidos deixaram de crescer? Este é Andy Hollow. Ele vende caminhões Peterbilt no ensolarado estado da Flórida. Quando perguntam quanto peso seus veículos podem transportar, a resposta é clara: 80.000 libras. Esse é o limite atual, a norma que marca o teto para a maioria dos transportadores nos Estados Unidos. Mas e se esse padrão fosse mais alto? E se falássemos de 160.000 libras? Andy acredita que soa lógico, até necessário. Mas há um problema. As regras estão fixadas em nível federal, e mudar essa lei exigiria uma decisão do Congresso. Segundo ele, ninguém na indústria parece estar pressionando por isso. Depois aparece Bruce Wilson. Não é vendedor, mas sim caminhoneiro e criador de conteúdo. Seu caminhão chama a atenção. Um Scania modelo 2025, importado diretamente da Suécia. É o único circulando nos Estados Unidos. Bruce cruza o país com uma missão: mostrar o que a engenharia europeia tem a oferecer e despertar o interesse de quem poderia trazer esses veículos para o mercado americano. De acordo com Bruce, os caminhões suecos estão a anos-luz dos americanos em termos de tecnologia. A concorrência internacional impulsionou avanços significativos em segurança, conforto e eficiência. Enquanto nos Estados Unidos muitos caminhões nem sequer têm airbags, na Europa eles já são padrão. Existem até modelos com airbags laterais e saias protetoras para ciclistas. A Volvo, por exemplo, já integra algumas dessas características, mas ainda está longe do nível europeu. E não é apenas questão de segurança. O Scania, que Bruce dirige, tem 170 cavalos de potência a mais do que um Peterbilt convencional. Essa força extra faz sentido se considerarmos as novas normas na Finlândia e na Suécia, que permitem caminhões de até 120 toneladas e cerca de 70 metros de comprimento. Não se trata de veículos maiores, mas sim dos mesmos, só que com reboques estendidos. Essa configuração aumenta a capacidade sem modificar a base do caminhão. O surpreendente é que essas inovações vêm de países com ruas estreitas e traçados medievais. Mesmo assim, a Finlândia tem liderado a pesquisa sobre veículos de grande capacidade há décadas. Por meio de estudos revisados por pares, demonstraram o que já se intuía nos anos 70. Caminhões mais longos e pesados são mais eficientes. Claro, existem custos adicionais.
salários mais altos, maior consumo de combustível, manutenção mais exigente. Mas quando se mede o custo por tonelada por milha, o resultado é contundente. Transportar mais em uma única viagem reduz o gasto. Além disso, é uma solução mais sustentável. Transportar uma tonelada de carga com um caminhão de alta capacidade emite até 33% menos dióxido de carbono. Por isso, na Finlândia foram implementadas rigorosas medidas de segurança, testes com ciclistas, múltiplas câmeras, freios de emergência automáticos e sistemas de alerta de mudança de faixa. Em 2019, esses estudos levaram a uma mudança legal. O país ampliou o comprimento máximo permitido para caminhões de 82 para 113 pés e dobrou o limite de peso, atingindo 167 mil libras. Do ponto de vista técnico, os caminhões americanos poderiam lidar com esse peso sem problemas. Até visualmente, esses novos projetos são atraentes e modernos. Hoje, Dinamarca, Noruega e toda a União Europeia estão considerando seguir o mesmo caminho. Mas se existe um país que levou tudo ao extremo, esse é a Austrália. Lá, os chamados road trains chegam a 175 pés de comprimento e podem pesar 300 mil libras. Isso equivale ao peso de 23 elefantes. Em uma ocasião, um único caminhão puxou 120 reboques por quase 1,5 milha, estabelecendo um recorde do Guinness. Esses trens existem porque a Austrália tem poucas linhas férreas e vastas áreas despovoadas. Transportar minérios, gado ou combustível por estrada é essencial. E se a Austrália conseguiu, por que não os Estados Unidos? Com tanto território e uma infraestrutura já desenvolvida, pareceria lógico ampliar os limites atuais. No entanto, não há evidência de pressão política concreta para isso. Talvez existam interesses ocultos ou simplesmente falta vontade de inovar. Essa discussão vai além dos caminhões. Tem implicações econômicas profundas. O crescimento sustentado de uma nação depende, em parte, do aumento da produtividade do trabalho. Se um motorista pode mover mais carga por viagem, o custo unitário se reduz e os ganhos aumentam. Desde 1990, a produtividade ferroviária cresceu 5 vezes mais do que a do transporte rodoviário. E isso importa, porque os caminhões movimentam 65% das mercadorias do país. O estancamento no tamanho dos caminhões não afeta apenas os custos. Também traz consequências ambientais. Embora tenha havido avanços na eficiência das emissões, o potencial de melhoria ainda é enorme. A Finlândia demonstra que é possível modernizar o transporte pesado sem comprometer a infraestrutura. Há mais de 200 anos, Adam Smith afirmou que o crescimento econômico se baseia em ampliar o mercado. Isso estimula a concorrência, reduz preços e melhora o bem-estar. Quando a ferrovia se expandiu nos Estados Unidos, permitiu que empresas como a Sears distribuíssem produtos a preços acessíveis em todo o país. Hoje, aumentar a capacidade dos caminhões poderia ter um efeito semelhante. Caminhões maiores não são apenas uma opção, podem ser uma peça-chave na evolução do transporte moderno. Por isso, o modelo Scania 2025 não é apenas um caminhão, mas uma janela para o futuro. A pergunta agora é: estamos prontos para dar o próximo passo? Se você se surpreendeu ao descobrir que fora dos Estados Unidos circulam caminhões maiores, mais potentes e eficientes, deixe seu like e se inscreva para não perder mais histórias que desafiam o que pensávamos saber sobre o transporte.